Fala galera, aqui é o professor Reinaldo Nascimento, prosseguindo com a nossa aula sobre cultura. Olha, nos vídeos anteriores tratamos Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois, como essa cultura era vista na Idade Média, Trivium e Quadrivium, e como permaneceu no Renascimento, não foi? Pois é. Eu falei que o iluminismo, ele rompeu com esse caminho que estava sendo tomado em relação à concepção de cultura. Por quê? Porque o iluminismo ele vai valorizar o acesso das pessoas ao conhecimento. É ideal, pessoal, galera, que todos tenham acesso ao conhecimento. Que o conhecimento não seja pertencente só a um determinado grupo de pessoas. Deu para entender? Então, o que é que o iluminismo vai pregar? Galera, quanto mais conhecimento, melhor. E quanto mais as pessoas têm acesso a esse conhecimento, melhor. Quando eu falo em conhecimento, eu estou me referindo a um tipo de conhecimento em relação ao iluminismo, movimento intelectual dos séculos 17 e 18. Que tipo de conhecimento é esse? É o conhecimento enciclopedista. Professor Reinaldo, o que é um conhecimento enciclopedista? É um conhecimento que procura sistematizar as informações, sistematizar os tipos de conhecimento, ok? E isso é evidente na Enciclopédia, que é uma obra publicada durante o Iluminismo, esse movimento, a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, que compilaram, né? Eles reuniram textos de grandes filósofos nessa obra. Veja, o que torna-se importante aqui, no iluminismo, é justamente a soma e sistematização do conhecimento, não é? O que é um indivíduo de cultura, então, nesse caso? É um indivíduo que tem todo esse conhecimento. Nesse caso, nós temos uma valorização do conhecimento e uma diminuição dessa formação do indivíduo enquanto ser humano, dos valores. Deu para entender? O importante é que você saiba, que você entenda geometria, que você entenda física, que você entenda química, que você entenda biologia, que você entenda música, que você entenda botânica, etc, etc, filosofia, lá. Ok. Mas você, enquanto ser humano, no sentido de aprender a valorizar a dimensão metafísica do mundo, a se pôr e se colocar no lugar do outro, a entender o que é o ser humano na sua essência, isso aí já é deixado de lado. E os indivíduos, eles têm que se deter sobre esse conhecimento mais específico. E é exatamente isso que o iluminismo irá propor. Acontece que nós temos aí um problema. Entendeu? Que problema é esse, professor Reinaldo? Olha só. Agora o indivíduo sabe, ele aprende, ele busca conhecer, ele busca conhecimento, ele busca absorção. Vixe Maria, vai cortar isso, não vai? Tá. Ele vai procurar absorver os conhecimentos. Tudo bem, né? Tranquilo. Mas, de certa forma, ele vai deixar de lado essa formação, essa dimensão da formação mais humana. Certo? Como era no caso dos gregos. É preciso formar o ser humano na música, na arte, certo? No Renascimento também. Isso aí vai ser deixado de lado. E o que é que acontece? Nós iremos ter uma degradação do conceito de cultura. O indivíduo ele tem cultura. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Certo? E a formação humana do indivíduo? Isso é balela. Isso é culpa do iluminismo? Não, isso é um processo natural. E quem vai dizer isso sou eu, professor Reinaldo? Não. Quem vai dizer isso é um sociólogo que morreu em 1920, chamado Max Weber. O Max Weber vai mostrar uma justificativa para esse caminho natural que seguiu-se a partir do iluminismo em relação à cultura. Ele vai dizer o seguinte, olha,
Quanto mais conhecimento, mais os indivíduos vão se especializando. Quanto mais ele se especializa, mais ele vê que tem conhecimento em relação àquele determinado assunto para se descobrir. Entendeu? Então vamos supor, na filosofia, eu estudo filosofia. Só que a filosofia tem filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Aí eu vou na filosofia moderna. Só que a filosofia moderna aparece o aspecto político, epistemológico. Ah, mas eu quero o aspecto epistemológico. Mas tem vários filósofos que falam sobre isso. Aí tem Kant, Hegel, Fichte, Schelling. E aí? Aí você escolhe um desses caras. Não, eu vou estudar Kant. Mas Kant tem uma obra vasta. Ok? Então, como é que isso se dá? Quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu não sei de nada. E aí eu vou me especificando, e vou deixando de lado os outros tipos de conhecimento. É um caminho natural. Isso é Weber. E outro cara que fala sobre isso é Benedetto Croce, que é um filósofo que vai afirmar o quê? Olha, isso acontece por conta do positivismo. O positivismo, essa ideologia, vai pregar que é cada coisa no seu devido lugar. Antes, o filósofo quem era? O filósofo era o cara que sabia de tudo. Sabia de matemática, de ciência, de física, de química. Tinha todo esse entendimento. Agora, quem é o filósofo? É o cara que estuda filosofia, que pesquisa filosofia. E aí? Deu para entender? Agora, nós temos todos os conhecimentos em caixinhas. E, no mesmo sentido do Max Weber, quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe. E aí você vê que precisa estudar. E você vai abrindo mão das outras dimensões e os outros campos do conhecimento. Entendido aí? Primeiro, para fechar aqui, para deixar tudo amarrado, o iluminismo, ele finaliza com esse movimento da cultura enquanto produção de todas as dimensões humanas. Por que isso acontece? Ele valoriza o conhecimento enciclopedista. Por que isso acontece? Porque o indivíduo, segundo Max Weber, né, ele não vai ter a competência de saber de tudo. Não dá. Ele vai se especializar. E ele vai se especializar. Por quê? Porque é muita coisa para se saber só sobre uma disciplina, por exemplo. E aí vem o Benedetto Croce e vai dizer o seguinte, isso acontece também por conta dessa ideologia positivista, cada coisa nas suas gavetinhas. Ok? Show de bola, pessoal? Valeu, até a próxima.